Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli e é aqui onde a gente discute todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos, praticar o esporte que tanto ama, conciliando os estudos. Muito bem-vindo, PH. Prazer tê-lo de volta. Obrigado, Daniel. Mais uma vez, aí um prazer enorme estar aqui no podcast Estudante Atleta, onde a gente vai estar discutindo aí vários assuntos, né? A gente já está aí no 13º podcast, entrando no 13º, temos mais muitos outros. É sempre um prazer enorme estar aqui compartilhando tudo que eu vivi e vivo até hoje sobre os Estados Unidos com todos vocês. É isso aí. E PH, eu estava dando uma olhada aqui nos outros episódios, nos episódios anteriores, e acredito que no terceiro episódio o tema foi idade, né? Qual que é a idade ideal para um estudante atleta ir para os Estados Unidos e estudar e jogar o esporte que pratica, né? E quando a gente começou a abrir um pouco sobre o tema, falar sobre as idades, o mínimo, o máximo, você tocou num ponto muito interessante para aqueles alunos, para aqueles estudantes que têm ainda menos de 17 anos, você deu algumas opções muito legais, né? E era isso que eu queria falar com você hoje. Quais são essas opções para esses alunos que são mais novos? Então, eu vou apresentar o tema que é sobre high school, a high school americana, ou seja, o ensino médio americano nos Estados Unidos. Então, eu queria que você primeiro desse de uma forma geral aí o que é o high school nos Estados Unidos e para quem que é o high school nos Estados Unidos. Muito legal. Muita gente confunde aí, né? Primeiro, essas nomenclaturas, né? College, high school, junior college. A galera acha que o college é o ensino médio, né? Então, só para antes da gente entrar nesse tema que é bem interessante, principalmente para aqueles atletas ainda que não atingiram 18 anos, ainda estão no ensino médio, só para a gente diversificar, para que a gente esteja falando na mesma língua, né? We're on the same page, como os americanos gostam de falar, está todo mundo na mesma página, no mesmo barco. O high school é o ensino médio nosso no Brasil, o college, university são faculdades. Tá? O college não é considerado um ensino médio, como muita gente acha. O college vem de colégio. Né? Não, o college é sim uma faculdade. Tá? E aí no próximo tema, de repente, a gente traz o assunto college e aí dá uma desmiuçada disso e traz tudo que vocês precisam saber sobre isso. Então, o high school, Daniel, ele é muito interessante. E voltando um pouco na minha história, foi o meu grande arrependimento, né? Não ter feito high school nos Estados Unidos. Na época, eu ainda tentei jogar bola, estava com aquele negócio, né? Aquele negócio de cavalo, né? Que só olha para frente, para frente, para frente, e não tinha um horizonte todo ao meu redor, ao meu lado, e eu não acordei tarde, vamos dizer assim. Então, é o meu grande arrependimento, porque eu acho que é aquele queridinho, né? É onde tudo acontece e você tem chance de conseguir uma faculdade de alto nível. O high school é o seguinte, a partir do 9º ano aqui no Brasil, você já é considerado um estudante atleta de high school. Tá? Então, você já tem idade para cursar o ensino médio nos Estados Unidos. Então, o ensino médio nos Estados Unidos nada mais é do que são 4 anos. É o 9º ano, o 10º, o 11º e o 12º. Para a gente o 9º ano, o primeiro do ensino médio, o segundo do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio pré-vestibular. Tá? Então, se você já está no 9º ano, no 8º, no 7º ano, quer fazer o high school, você tem um tempinho para se planejar. E se você tiver aí no 2º, 3º, também ainda dá tempo. Muita gente pergunta, eu tenho que fazer os 4 anos no high school ou posso fazer só um? Tem muita gente que vai só para o 3º ano do ensino médio, por exemplo. Faz os 3 anteriores aqui no Brasil e embarca para fazer o 3º ano, já avisando uma proposta de bolsa, uma proposta para uma faculdade, universidade nos Estados Unidos. Tá? Então, você pode fazer um ano só se você quiser, ou você pode fazer os 4, ou você pode fazer 2, ou você pode fazer 3, não existe um limite para isso. Embora algumas instituições de ensino, algumas high schools, não aceitem um atleta de 3º ano, porque já acredita que ele já teve toda a formação acadêmica, né, e não vai adquirir nenhuma formação naquela escola só
high school também, interessante antes da gente entrar em detalhes, Daniel, respondendo as suas perguntas, você pode fazer também, depois de se formar, você pode fazer um ano de pós-grad, né? Você tem um ano, por exemplo, eu me formei no terceiro ano, estou muito novo para entrar na universidade. Você pode fazer, dentro do próprio high school, um ano de preparatório para a universidade. Fazer algumas aulas, estudar mais para SAT, estudar para high school e jogar, tá? É possível também isso. Então, uma curiosidade que muita gente não sabe, e aqueles que sabem como é que funciona, tem muita gente embarcando nos Estados Unidos, inclusive, para fazer esse último ano, que é nem high school, nem college. É aquele ano de preparação ali, tanto na parte acadêmica como na parte esportiva, para conseguir uma oportunidade em uma grande universidade americana. E o que você falaria para os pais que têm, então, esse interesse de que o filho estude nos Estados Unidos, começando aí pelo ensino médio, na high school, né? Como que eles poderiam se organizar para iniciar esse processo? E, além disso, eu lembro que você acabou citando, se eu não me engano, acho que foi na sua postagem de hoje no Instagram, dizendo que são duas opções, que tem duas grandes opções para quem está interessado em fazer o ensino médio. Acho que queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são essas opções? E aí, o que você acha que os pais deveriam começar a fazer? Procurar uma empresa, procurar o PH, porque eu sei que o PH também tem alunos do ensino médio, não só na Academy, mas na assessoria online. Então, o que eles fariam assim logo de cara? Primeiro falando das opções, né? Até para os pais conseguirem visualizar isso na cabeça e iniciar um planejamento. A primeira delas, e mais comum e mais conhecida, é o intercâmbio cultural, onde a gente vê o jovem embarcar para fazer aquele programa de high school em casa de família. Tá? É o mais comum, é o mais tradicional. Você vai ter uma empresa de intercâmbio licenciada, tem grandes empresas no Brasil, você faz uma prova e você pode ser encaixado em qualquer escola de qualquer estado. Você não tem um poder de escolha para determinar para onde você vai. Tá? Então, isso aí tem muita gente que dá uma rateada com relação a isso, mas pode ser uma bela de uma experiência. Eu acho que muito vai da família com que você caia. Tá? O Daniel teve uma experiência parecida com essa, né? Teve inclusive aí uma troca de família, se eu não me engano, pela questão da adaptação. Então, você não tem o poder nem de escolha da escola nem da família, porque essa família ela é voluntária do governo. Né? Ela tem uma campanha voluntária que a família diz, olha, eu estou apta a receber estudantes internacionais que queiram fazer o programa de intercâmbio. Obviamente que o governo americano ele faz uma triagem, pesquisa sobre aquela família, vê se ele tem condições, aquela família tem condições psicológicas, financeiras, de receber um estudante atleta ou um atleta internacional. Tá? Através do intercâmbio cultural, Daniel, que é o high school público, tá? Você não tem condições de fazer se não for através de uma empresa licenciada. Então, você tem que ir através de uma empresa, aí são grandes empresas, né? Você tem a IE, você tem uma série de outras empresas conhecidas aí no Brasil inteiro que você pode procurar e fazer um orçamento e ver se aquilo ali é realmente para você ou não. Tá? Agora, falando de high school particular, que faz schools particulares, são aquelas que podem emitir o visto de estudante. Tá? Então, realmente, você tem um poder de escolha de escola. Porque você é uma escola particular, você vai ter que pagar por aquilo, você tem o poder de escolha. Então, você pode optar por uma escola na Califórnia, na Flórida, né, em Kansas, Missouri, você tem esse poder de escolha. E, geralmente, né, os estudantes eles optam por escolas no formato de Academy Boarding School. O que é isso? Academy, um formato de academia de esporte, onde ele treina todos os dias, tem jogos e tem a faculdade, tem a escola lá, né, a parte de ensino. E o boarding, o que significa o termo boarding? Você tem tudo ali no boarding, você está ali num barco, né, vamos dizer assim. Você tem a moradia, a alimentação, os treinos, os jogos, tudo dentro do mesmo espaço, tudo dentro da mesma instituição de ensino. Tá? Então, realmente, sim, o que os atletas que têm um poder aquisitivo para conseguir custear isso, porque não adianta enganar ninguém, isso custa dinheiro, né? Se essa bolsa não for uma bolsa integral. Então, a família tem que se planejar para isso. Mas os estudantes atletas tendem a ir para o lado da escola particular, porque o formato de high school público, ele não tem futebol todos os dias, ele tem uma temporada de futebol de 2 a 3 meses no máximo.
e os outros meses são outros esportes. Wrestling, basquete, vôlei. Então, o high school particular, no formato de academy, tende a ser mais interessante para o jovem que quer realmente se tornar um estudante atleta de sucesso, de alto nível nos Estados Unidos. Então, a minha dica para os pais é o seguinte: planejem-se, porque vale muito a pena um jovem atleta estudar e jogar nos Estados Unidos no high school. Tá? Mais uma vez, não adianta acharem que é tudo 100% de bolsa, vou conseguir 100%, que não é assim. Infelizmente, nem todos conseguem, mas se você se planejar, é totalmente possível você conseguir aí fazer um investimento para o seu filho. Hoje até eu estava conversando com os pais, falando exatamente isso. Não é um custo, né, Daniel? Você não pode pensar como um custo. Mas é muito custoso, mas é muito caro, mas é um investimento que você está fazendo na carreira do seu filho, né? Às vezes, o que pode acontecer? Eu economizo aqui na educação dele, na formação dele como homem, e vou pagar muito mais caro lá depois, na frente. Então, às vezes, você investir na educação do seu filho nos Estados Unidos, numa escola renomada, né, conceituada, tanto no esporte como na educação, você vai economizar muito dinheiro lá na frente. Então, é tudo um ponto de vista. É um custo ou é um investimento? E aí tudo fica mais claro na sua cabeça quando você pensa realmente no embarque do seu filho para uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. E dois pontos muito bacanas que você citou agora aí, com relação ao esporte e também uma possível bolsa de estudo, né? Então além dele poder estudar no ensino médio, estudar nos Estados Unidos, no high school, ainda com uma idade abaixo de 17 anos, ele poderia também, então, praticar o esporte que hoje ele pratica e ainda ganhar a bolsa de estudo. Então, isso é realmente possível, né? E aí, até é interessante que não é só complementando só, não é só o futebol, né? E por que eu digo isso? Eu não sou o especialista aqui no assunto, mas eu tenho um primo que, se ele estiver ainda nos escutando hoje, ele passou por esse processo também de high school. Ele jogou futebol americano lá, e que foi muito legal. Depois eu quero que você fale um pouco mais sobre essa parte esportiva, mas é que os jogos dele lá eram transmitidos pela ESPN. Poxa, ele pegava, ele gravava aquilo lá, ele mandava aqui para a família. Cara, era sensacional. E é isso mesmo? Como é que é? Não, exatamente. Primeiro, falando sobre a oportunidade de ter uma bolsa, um desconto, você pode ser um estudante atleta nos Estados Unidos, que já é um sonho, ainda mais conseguir uma bolsa, né? Então, é sim possível. Essa bolsa ela pode ser parcial ou integral. Como é que todo mundo quer bolsa de 100%. Maravilha, todo mundo quer ser jogador de futebol, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ganhar 40 mil, todo mundo quer ganhar 100 mil. Então, vai depender exclusivamente de você, né? Qual é o seu potencial como estudante e um atleta. O quanto a escola realmente quer contar com você ou não. Agora, só de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos já é um grande sonho. Ter uma bolsa parcial ou integral é um plus, né? Realmente é um acréscimo, é um sonho maior ainda, tá? Então, realmente é possível, como você bem falou, você conseguir uma bolsa para poder representar a escola, ou no caso, estamos falando de high school, no caso, a escola de ensino médio, tá? E com relação a ser famoso nos Estados Unidos, né? Televisionado, dar entrevista, falar com o canal da faculdade, da escola, perdão, é tudo possível. E a ESPN faz uma grande cobertura com relação a esses jogos universitários e esses jogos de high school. Seu primo provavelmente pode ter saído sim na ESPN. Os campeonatos principais, os campeonatos nacionais da escola de ensino médio são televisionados. E aí o mundo inteiro está vendo, e principalmente quem está vendo são aqueles treinadores que eles têm que mudar de nível. Eles saem do ensino médio e vão para a faculdade. Então o treinador vai estar vendo ele ao vivo, ele vai estar vendo via ESPN toda a família, todos os amigos, e de repente, dependendo do desempenho dele, pode se tornar até um jovem famoso, se ele conseguir arrebentar aí no high school nos Estados Unidos. Mas eu acho que muita gente pergunta, né, sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo. Mas o grande problema, Daniel, é que muita gente quer embarcar da noite para o dia. O cara descobre que existe a possibilidade. Por exemplo, agora ele está escutando a gente nesse podcast. Se você está escutando a gente agora, você tem que
prestar muito bem atenção no que eu estou falando. Não adianta você achar que você vai embarcar na semana que vem. Ah, já vou fazer minha mala, tem um negócio aqui. Não, tem uma série de pré-requisitos que eles têm que atingir, que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre essas notas, sobre a questão de provas. Então, tudo é um planejamento. Eu bato muito nessa tecla do planejamento. Quem já está mais tempo e está escutando isso sabe, pegar essa falta de planejamento. Mas se não tiver um planejamento bem realista, né, e eficaz, as chances vão diminuindo de você embarcar. Estava conversando hoje com um estudante atleta, num outro nível já de universidade, ele veio me perguntar algumas coisas sobre transferência de crédito, sobre isso, sobre aquilo, mas ele já vem fazendo um planejamento para embarcar de 1 ano e meio. Então ele já está sabendo como tudo. Eu só tirei algumas dúvidas, respondendo a perguntas de uma pessoa que já conhecia do processo. Não está sendo um leigo que está indo para os Estados Unidos. Eu não estou falando só de planejamento financeiro, né? Estou falando de planejamento de você com você mesmo. Um jovem de 16 anos, por exemplo, que está indo morar fora, de repente nunca morou fora debaixo da asa do pai e da asa da mãe. Será que um jovem com 2 dias ele está pronto para realizar essa grande mudança? Não são questões que a gente fala que tudo envolve a palavra planejamento. Sem dúvida é uma grande experiência, mas se você não estiver preparado consigo mesmo, financeiramente, esportivamente e academicamente, pode ser que você seja um atleta que bata nos Estados Unidos e volte para o Brasil, para a escola de onde você começou. Então, planejem-se, tá? Planejem-se, vale muito a pena, mas realmente você tem que estar com tudo muito bem desenhado, estruturado, para você ter um sucesso como estudante atleta nos Estados Unidos, principalmente no high school, que são jovens atletas e estudantes ainda em formação como pessoa, né? De ideias, de conceitos. Então, realmente, vocês têm que entender como toda a coisa funciona para vocês, ao chegarem nos Estados Unidos, não terem tanto problema com relação à adaptação. E antes da gente entrar nos tópicos aí que você citou, da questão de moradia, de custos e de notas, de provas, o que é preciso, o que não é preciso, só me tira uma curiosidade aqui, que é verdade que existem mesmo aqueles ônibus amarelinhos, sabe aquela coisa de filme americano, que o ônibus passa na casa das pessoas e aí busca, e além disso, eu ouvi dizer também pelo meu primo tinha um carro lá já com 16 anos, ele ia de carro no começo ele ia num ônibusinho, eu ainda duvido, então por isso que eu quero confirmar contigo. E aí depois ele ainda me disse que ia dirigindo, eu falei, não, pera lá, cara, o que você está querendo? Eu tô com 16 anos, mano. Exatamente, os ônibusinhos são reais, né? Tem muita gente que acha, não, isso é coisa de filme. Eles compram esses ônibusinhos só pro filme. Não, cara, mas é muito mais pro high school público, Daniel. Você tem muito mais isso no high school público. E, rapaz, eu quando estou nos Estados Unidos, né? Vou todos os anos e morei lá por muito tempo. Ele tem quando ele para pegar as crianças, você não pode ultrapassar ele, né? Você tem que parar atrás dele. Então é tudo bem, é igualzinho o filme, é tudo muito bem respeitado. Na primeira vez que eu vi, tirei foto, falei, nossa, é real mesmo. E são em todas as cidades o mesmo tipo de ônibus, o mesmo layout, só os motoristas, obviamente, e os passageiros que mudam. Mas existe sim esse ônibus, ele é muito utilizado pelos high schools públicos, tá? E com relação ao seu primo, é verdade também, com 16 anos você já pode dirigir nos Estados Unidos. Embora você não seja considerado maior de idade, a partir dos 16 anos você já pode fazer a prova de habilitação e se você passar, você está apto a dirigir, né? Obviamente tendo o seu carro como meio de locomoção ali e não precisa, de repente, mais pegar esse transporte que a escola te oferece. Beleza. E então, a gente bate muito na tecla na questão das universidades, dos colleges, né? Que se o estudante atleta tiver aqui feito no Brasil as provas de proficiência em inglês, no caso do TOEFL ou SAT, tem abre-se um leque de oportunidades maiores de escolas que podem nos aceitar nos Estados Unidos. Para o high school, o estudante ele precisa ter alguma prova dessa? Ele precisa sair do Brasil já com um TOEFL ou um SAT, com alguma coisa relacionada ao GMAT? Não sei, como é que é? Então, você encontra diferentes formatos de escolas, tá? Tem escola que você, obviamente não, mas precisa realmente do TOEFL ou do SAT ou do Pre-SAT, você precisa de uma
de uma nota, tá? E tem escolas que você não precisa apresentar algum tipo de nota. Na grande maioria, assim como nas universidades, você precisa de uma nota dessas. E aí cada escola também trabalha com um mínimo diferente. Então, Daniel, o high school nada mais é do que um período antes da faculdade, mas é a mesma coisa. Por isso que a gente fala que a adaptação no high school, você se adapta ao modelo de universidade. Porque o cara que fez high school nos Estados Unidos, ele já está apto e adaptado a cursar uma universidade. Porque o dia a dia ele é igual, tá? Você treina, você joga, você tem as aulas, é tudo semestral, você monta o seu schedule, que é a sua agenda de aulas, é tudo exatamente igual. E aí uma vez que você está adaptado ao high school, você está adaptado ao college. Então, geralmente, o primeiro ano do estudante atleta na universidade que não passou pelo high school é de adaptação. Já aquele que passou pelo high school, ele já está apto a fazer os 4 anos em alto nível de repente. Tá? Então, assim como a universidade, o high school também tem um modelo e na grande maioria das instituições, elas requerem aí uma nota de corte ou de TOEFL, ou de SAT, ou do Pre-SAT, que é um teste que você faz para saber se você está bem já para fazer o SAT. Tá? O Pre vem de antes, né? Tipo um simuladão para o SAT. E aí os pais podem ficar tranquilos que os filhos vão morar bem, vão estar bem acomodados, seja numa host family, né, que seriam as famílias adotivas aí do menino. Como é que funciona isso daí? Eu posso escolher entre um e outro? Depende das high schools públicas e privadas? Como é que é essa questão? Olha, você pode, se a escola... Não é obrigatório o jovem morar dentro da escola, mas obviamente muitas famílias estão no Brasil e optam pelo filho morar dentro da escola, desde que essa escola tenha a parte de dormitório. Você pode estudar numa escola F1 e ficar uma escola F1 que eu digo uma escola privada, né? E ficar na casa de família, por exemplo. Porque tem escola que cede o visto F1 de estudante, que é uma escola privada, mas não tem dormitório. Então você tem que ficar numa casa de família. Entendeu? Então você pode optar, né? Mas na grande maioria das vezes é melhor que o jovem fique dentro da própria escola, porque a rotina fica mais fácil. Você não tem um deslocamento casa-escola todos os dias. Você tem um poder de adaptação mais rápido e você tem ali as suas amizades e a sua liberdade que, de repente, com a casa de família, dependendo das regras dessa família, você não tenha tanto. Então, se for possível morar dentro da escola, eu recomendo, porque realmente você vive ali a cultura americana junto com os seus amigos. Se não, você vai para uma casa de família, mas certifique-se que essa família, de repente, vai ter regras que condizem com a sua rotina. Às vezes você tem treino até tarde, a família tem que jantar 7 horas. Depois disso não serve mais a comida. Então tem muito disso. Cada família tem a sua cultura, né? Tem família que é muito religiosa e o menino tem uma religião diferente dessa família. Então tem essas coisas que de repente não encaixam muito bem. Já no dormitório da escola, isso é mais tranquilo de ser resolvido. Eles abraçam todas as culturas e todas as religiões sem problema algum. E aos pais que têm o interesse de enviar, né, os filhos para os Estados Unidos para então participar do ensino médio e querem visitar os filhos, é possível? Eles vão estar trancados lá no colégio ou na família? Eles vão ter esse acesso? Eles podem ficar com os filhos, passear com os filhos, ou até mesmo uma família que quer se mudar para os Estados Unidos? É possível isso? Sim, uma coisa é certa. A partir do momento que o jovem está nos Estados Unidos, menor de idade, dentro da escola, a responsabilidade é toda da escola, caso aconteça alguma coisa com esse menino. Obviamente, o pai pode sim visitar, né, no caso dos pais. Agora, tem escolas que, por exemplo, você tem que avisar com cerca de 4, 5 dias de antecedência. Por exemplo, eu vou visitar meu filho na próxima semana, no próximo final de semana. Eu tenho que avisar na terça-feira antes que antecede esse final de semana que eu estarei indo visitar e ele não irá dormir no dormitório da escola. Tá? Eu escrevo um e-mail solicitando a liberação do meu filho, para que ele passe o dia comigo e fique 2, 3 dias no hotel, desde que ele compareça às atividades e às aulas, se tiverem nesses dias que ele estiver não dormindo dentro da própria escola. Então, é possível, mas a responsabilidade é toda da escola. Então, existem escolas que têm regras
por exemplo. Tem o curfew, que eles chamam, que é o horário, o toque de recolher, a hora que você tem que estar de volta na escola. Tem escola que, por exemplo, 10h30 desliga o Wi-Fi para o jovem dormir e poder acordar cedo no dia seguinte. Tem o responsável ali por cada dormitório. Qualquer problema você pode falar com ele. Não estou me sentindo bem, leva até a enfermaria. Então é tudo muito organizado, Daniel. Não é assim uma coisa feita nas coxas, desorganizado. Nos Estados Unidos existe sim todo um processo e como toda parte boa, né, existe a parte da burocrática que você tem que respeitar. Então não tem o nosso jeitinho. Vou tirar meu filho na sexta-feira porque eu consegui uma passagem aérea mais barata e vou lá para ver ele vai dormir comigo. Tem escola que não vai aceitar isso, porque você não avisou com antecedência e não foi nada combinado. Então, realmente, existe um nível de organização muito alto e a gente tem que se acostumar com isso. Nós, como responsáveis, no caso, temos que se acostumar com isso para que a gente não tenha nenhum conflito com a faculdade, com a escola, e a gente entenda que aquilo ali é para o bem dos nossos filhos. Essa de desligar o Wi-Fi foi ótima, viu? Na minha época de host family, eu comprava um cartão telefônico e aí esse cartão tinha um crédito, lá era de $5, $2 e dava direito a tipo uma ligação para a família no mês, assim, sabe? Eu tinha que correr próximo do orelhão mais próximo para poder fazer essa ligação para a família. Então agora quer dizer que corta o Wi-Fi, um abraço, então. Falou. Porque a gente está lidando com uma geração muito tecnológica, né? A tecnologia ela é muito forte. Então, tem menino que vira madrugada jogando, falando, por causa do fuso horário. E eles têm que ir à aula no dia seguinte, né? A escola está muito preocupada com a formação deles como estudantes, também como atletas, e mais que isso, como homens e mulheres. Então, faz parte disso, de todo o aprendizado da transformação, respeitar as regras e as políticas da própria instituição de ensino. Então, tem escola sim que existe. Todas elas vão existir o toque de recolher, né? Eles têm que estar nos quartos até aquela hora, e alguma outra tem um sistema aí de desligar o Wi-Fi para que eles realmente não percam o horário de sono com jogos online, WhatsApp, internet, enfim, para que eles consigam realizar a atividade do dia seguinte com qualidade. Então, e só antes da gente finalizar nosso episódio hoje do podcast, eu queria só tratar de alguns outros assuntos rápidos, né? Um deles seria a questão da alimentação, tanto dentro do colégio ou na host family. Como é que funcionaria, mais ou menos? Será que meu filho vai precisar cozinhar, como os que estão na faculdade e moram fora? A família toma conta disso também com relação à alimentação? E também sobre o plano, se existe algum plano de saúde, se isso é resolvido quando sai aqui do Brasil, seja pela agência de intercâmbio ou com quem for que esteja fazendo esse procedimento, né? Então, são duas coisas. A questão de saúde, qualquer problema com a saúde do meu filho, e de alimentação, seja em host family ou no próprio colégio. Com relação à alimentação, ela é bem parecida. Você tem dois formatos, tá? Se você está num boarding school morando dentro da escola, você vai ter a cafeteria ali e os meal plans, que é o plano de alimentação, geralmente café, almoço e jantar ao longo da semana. Tá? Nos finais de semana eles têm aquele famoso brunch lá, que é aquele café, almoço e janta, tudo junto, né, no horário determinado. Na host family, é muito em cima da questão da família, né, da cultura da família. Geralmente tem o café, você tem as três refeições, mas cada família come no horário. Tem família que se comeu naquele horário ali e você não está ali, significa que você não vai comer. Não é que vai ter aquela jantinha, aquele tupperware no micro-ondas te esperando para o horário que você chegar. Tá? Então tem essa complicação, mas muito depende da família. Tem família que é fantástica. Tem família que você mantém contato para o resto da vida. Chama de pai, chama de mãe. Né? Então é realmente uma experiência muito boa. Mas existe esse problema de você não poder escolher. Então, com relação à alimentação, na escola é muito tranquilo, você tem tudo pronto ali, é um buffet de self-service, você vai lá e pega a sua comida, senta e faz a refeição. Na host family é de acordo com as regras da escola, da família, mas eles têm um mínimo, né, de refeição que eles têm que te dar de acordo com o governo americano. Tá? Então é mais ou menos disso. E a sua outra pergunta, eu esqueci qual era? Com relação ao plano de saúde, né? Como é que perfeito. Perfeito.
O plano de saúde do high school público você já sai aqui, eu acho, com tudo pronto dentro do pacote que você escolheu. Obviamente que o high school público, galera, não sei se eu falei isso, mas ele é pago também, não é que é público, ele é gratuito. Você já paga todo o pacote anual antes de sair aqui do Brasil, no caso. E esse dinheiro já é repassado para a escola onde você vai estudar e para o governo americano, no caso, né? Então, você já sai com tudo pago ali. O high school privado, você tem duas opções. Você tem a opção, na verdade não são opções, vai depender da escola. Geralmente a escola pede para que você contrate o seguro através da escola, porque caso aconteça algum problema, a escola já te direciona. Algumas outras escolas, elas te dão a liberdade de você escolher o plano de saúde internacional. Mas você só pode desembarcar nos Estados Unidos e começar a treinar e jogar caso tenha o seguro já valendo. Então não adianta achar que não acontece nada comigo, eu sou de ferro, sou super-homem, não vou me lesionar, porque você não vai poder jogar nem treinar e também não cursar nada se você não tiver com com o seguro de saúde ativo. E mais uma vez lembrando para aqueles que são estudantes atletas, Daniel, tem que ser um seguro voltado para o esporte. E se você vira um atleta do nada lá como estudante, estou estudando, vira um atleta e você tem o seguro de estudante só, o seguro não vai cobrir caso você tenha algum tipo de lesão relacionada ao esporte, porque é um seguro diferenciado. Desculpa, meu som estava travado aqui. Muito legal. Então, só para a gente finalizar, eu queria só que você falasse um pouco também. Eu sei das responsabilidades que um estudante atleta deve ter, ainda mais praticando um esporte, tendo uma bolsa de estudos, ele precisa estar sempre em alto nível dentro da sala de aula, com as notas e na parte esportiva, né? Mas a vida lá também é boa, né? É legal, né? Você fazer o contato com pessoas de outras culturas, de outros países. E eu sei que aos pais que estão nos assistindo, eles vão nos entender também, porque eles também já foram crianças, né? Adolescentes, como nós também já fomos, né? Mas, pô, tem umas festas legais lá também, né? Tem uma bagunça boa, né? Que dá para aproveitar um pouquinho, né? Pô, quem nunca, né? Exatamente. Aquilo que eu falei, foi o meu grande arrependimento não ter ido, né? Muito por falta de informação, mas a vida como estudante atleta de high school nos Estados Unidos é fantástica, né? E eu tenho uma teoria o seguinte: quanto mais novo, mais fácil é o aprendizado do inglês. Tem uma cabeça mais fresca, né? Você está aberto a mais coisas, está em formação ali também ainda. Então, a fluência vem rápido. E pelo que você falou, é uma vida fantástica, uma vida que você faz grandes amigos para a vida inteira, você já se adapta ao futebol, você tem essas festas que você falou que você pode fazer parte, assim como no filme, né? Tudo, obviamente, controlado para os pais não acharem, meu filho vai beber isso, vai beber aquilo. Não, existe um controle, muita calma aí nessa hora também, mas existe sim uma grande aprendizado através desses momentos como um estudante atleta de high school. Sem dúvida uma experiência incrível. A gente tem atletas do PH, né, na comunidade do PH, através do curso online, que estão em high school, da ID Esportes também, e todos eles já indo para o segundo, para o terceiro ano, muito felizes com essa oportunidade, e não se veem mais voltando ao Brasil. E existe uma briga com a família, né? A mãe quer que volte, fica mais um tempo aqui, o menino passa férias e já volta. Eles estão agora nesse período aí de julho para agosto, né? Embarcando de volta para os Estados Unidos, outros indo pela primeira vez. Então é uma experiência muito boa que ninguém vai tirar nunca isso de você. Isso é de ser eterno, né? É uma experiência eterna. Carro a gente tem, pode perder. Casa a gente tem, pode perder. Namorada a gente tem, pode perder, né? Agora, a experiência que você viveu, e essa experiência como estudante atleta nos Estados Unidos, é sua para sempre. Vai ficar dentro de você e você vai levar, com certeza, grandes momentos, grandes amizades e grandes acontecimentos que acontecem ali para o resto da sua vida. Então, às vezes, quando eu encontro os meus amigos dos Estados Unidos, a gente lembra de várias coisas, né? Tanto do lado bom como do lado ruim, as vitórias e as derrotas. A gente conta os dois lados, mas são coisas que jamais ninguém vai tirar isso de você. E eu acho, no fundo do coração, realmente, e por toda essa expertise com relação ao intercâmbio esportivo, que aqueles que fazem high school nos Estados Unidos estão na frente daqueles que embarcam
só para uma universidade. E agora só aos que estão nos ouvindo e me ouvindo, se tiver uma mãe agora ouvindo, por favor, sai da sala. Como o PH falou, a mãe fica segurando, fala assim, não, agora o filho não vai querer mais voltar, então... E outra, com relação às festas, eu não falo nem de bebida, né, de drogas, essas coisas, né, mas que nem como você falou, às vezes uma namorada americana e que também vai ajudar na sua fluência no inglês, né? Isso daí, o desenvolvimento vai ser muito mais rápido, né, como você falou. Né? Exatamente, exatamente. E é uma vida que você não, se você não viver, você não vai saber como é que é. Eu acho que a gente teve um podcast com a Mayra Ramos, que ela fala exatamente isso. Qual o tipo de história que você vai querer contar para os seus filhos e netos? Você teve uma oportunidade de embarcar para os Estados Unidos e você não foi? Ou que você foi e viveu lá de tudo? É porque até as rosas têm espinhos, né? Nem tudo são só flores, maravilhoso. Se não tivesse dificuldade, não teria graça. Você não evoluiria como pessoa, como atleta, como estudante. Então, eu acho realmente que, para aqueles que têm dúvida se querem ir para os Estados Unidos ou não, se você quer contar uma história para o seu filho que você fez faculdade no Brasil, começou a trabalhar, viveu e morreu aqui, é uma. Se você foi para os Estados Unidos, virou um estudante atleta, teve dificuldade, aprendeu uma nova língua, conheceu novas pessoas, trabalhou lá, desenvolveu como pessoa e foi transformado, é uma outra história. Né? Então, aí cabe a vocês escolherem qual vai ser o próximo capítulo da vida de vocês. É isso aí, PH. Então, acho que eu vou, para não nos alongarmos mais aqui, encerrar o nosso episódio número 13 do podcast do Estudante Atleta. Aos pais, aos alunos, aos estudantes que queiram entrar em contato contigo, você tem uma empresa de intercâmbio esportivo que atende no seu espaço físico também, tem os treinamentos, estudos de inglês, e tem também a sua assessoria online, cursos online, com seu acompanhamento online. Acredito que para o final de agosto agora tem uma nova turma, né? Então, fica aí as suas últimas palavras aí para os convidarem para te conhecer todo o seu material. Para a galera que está pensando em fazer um treinamento aí no Rio, presencial, preparatório para o intercâmbio esportivo, a gente tem ID Esportes, que aí vocês, é fácil me achar, né? Através da ID Esportes, a gente tem os profissionais trabalhando lá com a gente. E para aqueles que querem fazer uma assessoria online por problema aí de distância, né? Eu moro em Recife, tem que ir para o Rio de Janeiro. Não, a gente faz tudo online. Hoje a gente está com a turma de número 4 aí. Vamos fazer a última aula, a galera já está fazendo prospecção, já está fazendo modelo de e-mail. Então a gente está bem estruturado aí com essa turma de número 4, está sendo bem proativa. Então tem esses dois lados, o lado físico no Rio de Janeiro e a parte aí online em todos os cantos do mundo. Você está na China, na Índia, também totalmente possível, basta ter acesso à internet e a gente vai criando um modelo ideal para você conseguir embarcar para os Estados Unidos e se tornar um estudante atleta. Então, galera, meu recado para vocês sobre high school é esse. E mais uma vez, não esqueçam de começar esse planejamento o quanto antes. Tá? Daniel, mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui nesse podcast número 13 sobre high school. Temos aí muitos outros pela frente. Espero que esse conteúdo que a gente compartilhou com a galera ajude a eles a entenderem melhor como seria a vida de um estudante atleta de high school nos Estados Unidos. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Fui. Valeu, galera.